Oi, pessoal, estamos nós aí de volta para prosseguirmos com os nossos estudos de todas as segundas-feiras. Hoje nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha, parte 2 do estudo 54. Esse estudo, baseado na obra Sabedoria do Evangelho, do pastor Lino. Na semana passada nós falamos do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ou Bem-aventuranças, tem esses nomes. A primeira parte, nós dividimos o estudo em 3 partes. Agora, então, nós estamos na parte 2 do estudo. Nós vimos na semana passada que são muito diferentes as palavras de Mateus e de Lucas em relação ao Sermão da Montanha. Enquanto Lucas traz nas bem-aventuranças as questões mais ligadas ao mundo externo, à existência material, isto é, a nossa personalidade, nessa linha de interpretação, Mateus já traz os ensinamentos profundos de Jesus ligados à nossa essência, ao mundo íntimo, isto é, à nossa individualidade. E Mateus não dá importância alguma às coisas que venham assim do lado de fora, isto é, do mundo exterior. Os estudiosos, sabendo que o número 7, nós já falamos diversas vezes, sobre a simbologia do número 7, que significa algo pleno, eles tentam, os exegetas, os grandes estudiosos, eles tentaram achar nas descrições das bem-aventuranças 7 bem-aventuranças. E de fato, segundo outros estudiosos, inclusive o pastor Lino, são exatamente 7 as bem-aventuranças. Quando lê o texto corrido, parece que tem mais. Mas, efetivamente, do ponto de vista de bem-aventurança no processo evolutivo íntimo, são realmente 7. Isso é, completa um ciclo, torna-se pleno, um ciclo do ponto de vista de evolução do espírito. E são 7. Os mendigos de espírito, bem-aventurados os mendigos ou pobres de espírito, os que choram, os mansos, os famintos e sequiosos de perfeição ou de justiça, conforme algumas interpretações, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. Essas 7 primeiras, que eu disse aqui agora, elas sim, elas se referem ao processo evolutivo do homem. As últimas expressões que aparecem em bem-aventuranças, isso é, felizes aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, essas estão fora. Simplesmente pelo fato delas se tratarem de coisas externas que não dependem da evolução interna da criatura. Se bem-aventurado é alguém que é perseguido, é porque tem um perseguidor. A pessoa, então, não pode fazer nada, ele tem que esperar ser perseguido para ele ser bem-aventurado. São, de modo assim geral, são como acidentes que podem ocorrer ou não. E isso não vai acrescentar em nada à evolução do indivíduo.
vai representar, na verdade, provações exteriores que exprimem e que provam aquilo que é legítimo na evolução genuína, na evolução de cada um, mas são fatores externos. Por exemplo, para os discípulos, para os apóstolos de Jesus, aí faz sentido aqueles que foram perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo. Hoje a gente não tem mais isso nesse quesito, dessa forma, né? Aqueles que foram perseguidos durante a Inquisição, durante o Santo Ofício, mas precisa de alguém para perseguir. As 7 bem-aventuranças, conforme nós estamos trazendo, elas são perfeitas no conjunto pleno de transformação íntima, são as 7. Então vamos lá. Vamos ao estudo dessas 7 bem-aventuranças no viés do autoconhecimento, isto é, da grande transformação íntima, né? Primeira, felizes os mendigos do Espírito, porque deles é o reino dos céus. Mendigos, né, ou pobres, conforme nós já falamos anteriormente. A expressão mendigo, vou retomar, ela é mais interessante porque o verbo mendigar, ele é muito mais forte do que a expressão ser pobre. Então, nesse sentido, a expressão mendigar, ela vai ser mais completa nessa linha interpretativa nossa. Então, bem-aventurados ou felizes são aqueles que caminham humildes a mendigar. Isso é, mendigos, pobres, humildes no quesito espiritual, quanto ao espírito, ou no espírito. Há algumas passagens bíblicas que corroboram isso. Lá no Salmo 34, versículo 18, está escrito: bem-aventurados, né, para nós aqui na nossa interpretação, os submissos ao Espírito. Quer dizer, aquela personalidade que é submissa à sua individualidade. Em Atos dos Apóstolos 18, 25, está escrito: fervorosos para com o Espírito. Na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, né, do Paulo, 7,34, Paulo escreveu: santos tanto para o corpo quanto para o espírito. Então esse é o sentido. Bem-aventurados aqueles que mendigam o espírito. Porque, gente, vamos pensar, se alguém mendiga alimento material, o que ele quer? Comida. Se alguém mendiga dinheiro, é porque precisa de dinheiro. Se alguém mendiga carinho, é porque precisa de carinho. Se alguém mendiga espírito, é porque precisa de espírito, é carente de espírito. Então, realmente são felizes aqueles que mendigam o espírito. Aqueles que, ainda presos aqui na matéria, na carne, buscam espiritualizar-se por todos os meios que estão a seu alcance. Pedem, imploram, mendigam esse espírito que neles já existe, já reside, mas que está tão oculto que ele não consegue achar. Então, cada um de nós, quando nós começarmos a mendigar o espírito que já está dentro da gente, só falta a gente encontrar o espírito. Por isso, então, felizes nós seremos quando nós estivermos mendigando, procurando de todas as formas esse espírito. A segunda, felizes os que choram, porque serão consolados.
Felizes então aqueles que choram, ansiosos em obter esse espírito. Embora presos, né, que nem nós já falamos, a essas sensações do mundo corpóreo, do mundo de terceira dimensão, presos a esses sentidos, né? Bem-aventurados, então, aqueles que choram porque sentem a dificuldade de se libertarem das provações e tentações que arrastam esses mesmos sentidos. Claro, não pode confundir, não se trata aqui de chorar por chorar, porque senão todo mundo é bem-aventurado. Isso não adianta nada no processo evolutivo. Se fosse assim, todos aqueles que vivem a se lamentar da vida, seriam perfeitos, seriam felizes, seriam bem-aventurados. Ainda mais, imagina aqueles que criam males, doenças imaginárias, levados apenas pelo processo da autocomiseração, da autocompaixão, só para atraírem para si mesmos as atenções dos outros. Aqueles que são carentes das palavras de conforto, todos estariam extremamente elevados, felizes, bem-aventurados na linha evolutiva. Então, efetivamente, aqueles que choram por causa da dificuldade que estão sentindo, das provações que estão passando. Choram pela libertação, nesse sentido, né? Terceira, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa bem-aventurança também é fantástica. Exalta a mansidão ou a humildade. Manso, gente, no quesito do Evangelho, é aquele ser que já se autoconhece. Manso no sentido de ter sido amansado. A individualidade amansou a personalidade, domesticou. Fazendo uma analogia grosseira, é como se a gente pegasse um animal selvagem e o domesticasse. Passasse a conviver no seio doméstico. A mansidão, então, é no sentido do autoconhecimento. A pessoa que já se conhece, já foi domesticada, repito, pela própria individualidade, não é pelo outro, não. Não entender isso de modo errado. Então, essas pessoas que já se conhecem, essas pessoas que são mansas nesse sentido evangélico, que são humildes, que já têm paciência, que têm doçura, é para esses que essa bem-aventurança serve. E vai receber como herança a terra renovada. Assim como lá no Velho Testamento tinha a terra prometida, aqui a gente já desenha, né, a possibilidade da terra renovada, da terra regenerada, né? Jesus falou isso voltando, né? A gente sempre falou que Mateus sempre busca o aspecto do Velho Testamento para mostrar que Jesus é da linhagem de Davi, em especial. O salmista Davi diz no Salmo 37:11: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Mesma coisa que Jesus falou. Isaías também disse, no capítulo 65, versículo 9: meus escolhidos herdarão a terra e meus servos nela habitarão. Também no livro dos Provérbios 2, 21 e 22,
Está escrito assim: porque os homens retos habitarão a terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão suprimidos da terra e os pérfidos dela serão arrancados. É claro, né, gente? Logicamente, não vai ser numa vida só, ou nessa vida atual, onde nós, nesse momento, nesse lugar onde nós ainda vivemos em polo negativo, mas vai ser em renascimentos futuros. E como disse Jesus, com plenitude, quando o Filho do Homem se sentar em seu trono de glória. Traduzindo para nós, para essa interpretação nossa, quando a individualidade conseguir, aspas, adestrar, domesticar todas as nossas personalidades. Isso vem através do processo da reencarnação, e um dia, então, nós vamos ressurgir. A ressurreição. Nós vamos sair da cruz da dualidade, dos três reinos que nos prendem, para atingir o reino dos céus. A quarta: felizes os famintos e sequiosos de perfeição, porque eles serão satisfeitos. Nessa bem-aventurança, fala-se dos famintos e sequiosos da perfeição, traduzido aqui por justiça, que nem nós já lembramos. Mas não no sentido comum do termo, da justiça terrena, mas no sentido da justiça divina. Pois, caso contrário, como poderiam ser louvados os que exigem justiça terrena, vamos chamar assim, se logo após têm felizes os misericordiosos? Justiça e misericórdia não combinam, são coisas antagônicas, uma exclui a outra. E Jesus jamais, se contradiz. O sentido, então, dessa bem-aventurança, logicamente, segundo essa interpretação, só pode se referir àqueles que aspiram ardentemente, sequiosamente mesmo, à perfeição, no sentido do ajustamento de si mesmo às leis divinas, que estão impressas nele, na própria consciência. Então, é a justiça no sentido de justeza, de ajustamento das personalidades nossas com a nossa individualidade. Esses que são famintos desse ajustamento, certamente hão de ser saciados em todas as suas aspirações. A quinta: felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Aqui Jesus fala daqueles que, segundo Paulo de Tarso, lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, daqueles que se revestem das entranhas da misericórdia. É o oposto da justiça. Essa misericórdia é o pleno, o amplo sentido do serviço em servir. O serviço de quem se compadece daquele que erra, porque nele a pessoa não vê maldade, mas sim ignorância e infantilidade. Como diz a doutrina espírita mesmo, os seres humanos, eles são muito mais ignorantes que maus. A maioria esmagadora dos seres humanos, das criaturas humanas, elas são mais ignorantes que más. Existem aquelas ainda que praticam a maldade por gostarem ainda da maldade,
por se sentirem satisfeitos por fazerem a maldade. Mas isso não é a regra. A maioria é mais ignorante que Marte, segundo a própria doutrina. Então, esses misericordiosos, eles obterão misericórdia, porque já sabem servir sempre que for preciso, sem cogitar do merecimento ou prêmios. É aquela misericórdia que tudo entrega à vontade do Pai e distribui bênçãos por onde passa sobre todos, indistintamente, incondicionalmente, ilimitadamente e, mais que tudo, amorosamente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A sexta, felizes os limpos de coração, porque eles verão Deus. Durante muito tempo, gente, em especial, a tradução da Igreja Católica, medieval, durante muito tempo interpretaram essas passagens em relação de uma pureza ou de uma limpeza relativos à castidade. Aqueles que não tiveram contato sexual, por exemplo. Mas não é isso. É a pureza no sentido de renúncia, ausência ao apego. Nós podemos utilizar tudo aqui da matéria, mas não nos apegar, porque tudo efetivamente nos é dado por empréstimo, porque tudo é do Pai. Nós estamos recebendo isso, então não há porquê a gente se apegar às coisas. Eu sei que é difícil, nós somos ainda completamente apegados a uma série de coisas, Mas quanto mais a gente conseguir se desapegar, é melhor. Porque nós, efetivamente, a gente só vai sair da matéria para um outro plano. Mas mesmo lá no outro plano também, tudo vai continuar sendo do Pai. Tudo nos é concedido por empréstimo. Nada a gente trouxe para o mundo. E nada a gente vai poder levar. Nós vamos ter que deixar tudo aí. Isso está escrito na carta de Paulo a Timóteo. Paulo fala para Timóteo essa expressão que não deve se apegar às coisas, porque nós viemos ao mundo sem ter nada, sem ter nem roupinha, nem nada. E a gente vai voltar para lá sem levar nada, a não ser aquelas conquistas íntimas, Tem uma passagem muito bonita no Salmo de Davi que diz: quem subirá ao monte de Javé? E quem estará no lugar santo? A resposta é a seguinte: aquele que é inocente, sem culpa, nas mãos, nos atos, e limpo de coração. Isto é, quem em seus atos, mãos, e pensamentos, coração, raciocínio, não tem apego nem culpa, que não trai o amor de Deus, isto é, na nossa interpretação, individualidade, quer dizer, a gente não trai o amor da nossa individualidade com as nossas personalidades externas, passageiras e enganosas. É interessante, tem uma música muito bonitinha da Igreja Católica que é relativa. Esse salmo lá diz assim: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar? É linda. Aí continua a música. É relativa a esse salmo, Então, felizes os limpos de coração, porque eles verão Deus. A sétima e última. Aqueles fazedores de paz. Bem-aventurados os pacificadores. Ou literalmente,
aquele que já tem a paz dentro dele e que já consegue distribuir essas vibrações de paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles vão ter paz, lógico. Esses serão chamados filhos de Deus. Desses filhos de Deus é que Paulo também diz, na carta aos Coríntios 13, 11, aqueles que não apenas encontraram o Cristo, mas a unificação permanente com Deus. Primeiro, nós estamos aqui vivendo a nossa personalidade, buscando a nossa individualidade, a nossa essência, para encontrar com o Pai, com o Deus Pai Todo-Poderoso. Esses são os pacificadores. Claro que a gente não consegue dar um salto de uma vez. Então a gente começa praticando a paz em coisas pequenas primeiro. Jesus disse claramente, né? Quando você entrar numa casa, num recinto qualquer, você diz que a paz esteja nesse lugar. Jesus recomendou isso para os discípulos. Se aquele local for merecedor, tiver ali uma sintonia com a paz que você está emitindo, a sua paz vai somar aquela paz, todo ambiente vai ficar em paz e automaticamente aquela paz voltará para você duplicada. Se aquele lugar não estiver na sintonia de paz, a paz vai chegar lá, vai reverberar e voltar para você a paz que você emitiu. E Jesus, pacificador por excelência, porque já tinha paz, já estava em contato com o Cristo interno dele e o Cristo planetário, já era manifestação do Pai. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque a paz do mundo cheira a apatia, até a preguiça, né? E a paz que vem de Deus, ela não é assim. É uma paz operante e sincera, que a gente não vai perder de jeito nenhum. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo de Tarso escreveu também essa bela passagem na carta aos Filipenses 4, 6 e 7. Que essa paz de Deus, ela excede muitas vezes todo o nosso intelecto, todo o nosso conhecimento mundano, ela ultrapassa. Ela parece até uma, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, uma estranha moral. Porque a gente busca a paz numa série de outras questões. Eu vou ter paz quando meus filhos crescerem. Eu vou ter paz quando eu aposentar. Eu vou ter paz quando eu arrumar um emprego. E assim vai por aí fora. A gente está sempre condicionando isso. Mas a paz que vem de Deus, ela está completamente fora de todo esse nosso entendimento por enquanto. Porque a partir do momento que nós começarmos a melhorar o nosso entendimento, esclarecermos as nossas mentes, então o nosso coração vai ser guardado e a nossa mente também será guardada em todo o coração do Cristo. Muito bacana isso. Na semana que vem, então, nós vamos continuar trazendo a terceira parte das bem-aventuranças,
também num processo bem interessante, os 7 passos dessas bem-aventuranças. É um estudo que a gente lê, mas acha bonito, todo mundo acha, mas ele é muito mais profundo, conforme a gente está percebendo, do que a gente imagina. Obrigado então por tudo, gente, e na segunda que vem a gente continua. Obrigado, que a paz esteja com todos nós.